Boa noite, família. Tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui com vocês, cultuando, adorando e servindo ao nosso Deus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que tem nos dado o fôlego de vida. E eu queria dizer para você que você não está aqui por acaso. Amém? Você e a sua vinda, a sua presença neste endereço não é um fruto do acaso. Deus tem um propósito e Deus tem algo a ministrar ao nosso coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento da palavra, esse é o tema da mensagem de hoje. E eu queria convidar você a uma leitura bíblica no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 11. Versículo de 11 ao 17. É uma passagem muito conhecida, que, entretanto, todavia, você certamente já ouviu falar em outras ocasiões. Mas quanto mais a gente conhece, mais Deus tem a revelar. Você achou aí? Está lá na projeção, para você que não trouxe Bíblia e quiser nos acompanhar por ali. Versículo 11, leiamos. No dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Versículo 12, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro, ou seja, o cortejo fúnebre do filho único de uma viúva. A grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou e disse: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Eu queria que você fechasse os seus olhos e nos acompanhasse em uma palavra de oração. Deus e Pai, nós assim te louvamos, nós assim te agradecemos, porque estamos na tua presença e não saímos dela. Eu assim louvo o teu nome, eu bendigo o teu nome, porque o teu nome é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, porque todas as coisas existem e subsistem por causa do teu nome, por causa de ti. Deus, eu te louvo e eu te peço, Pai, me instrumentalize e use os meus lábios para falar e para ser um canal de bênção para o meu irmão, para a minha irmã, para aqueles que estão remotamente acompanhando este culto. Deus, que vidas sejam ministradas, que corações sejam renascidos e revividos pelo poder da tua palavra. E como diz a tua palavra em Isaías, no capítulo 55, versículo 11, a palavra ela não volta vazia, ela vai prosperar naquilo pelo qual ela foi designada. E nesta ocasião não será diferente. Eu creio no poder, eu creio na manifestação da tua glória no meio do teu povo. Eu assim louvo o teu nome e te agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus, amém. Queridos e queridas, nesta ocasião, esta mensagem que tem por título Um Milagre em Naim, ela apresenta para mim, ela apresenta para você um acontecimento ou um dos acontecimentos mais emblemáticos narrados nesta ocasião pelo evangelista Lucas
em um dos evangelhos, os evangelhos sinóticos, né? Você está diante de um texto extremamente rico em detalhes, que apresenta para nós algo tremendo, algo grandioso que Jesus fazia. E já no versículo 11, a gente já lê ali, né, um detalhe no dia seguinte, porque se você lê versículos anteriores ao versículo 11 deste mesmo capítulo, você vai ver a narrativa e a história que Jesus libera uma palavra e cura o servo de um centurião à distância, né? Pelo poder da palavra, pela fé daquela pessoa, pela fé daquele centurião que creu que o seu servo seria curado à distância. Jesus cura em qualquer lugar, basta haver fé. Amém? Você que está aí na internet, você que está no Facebook, no YouTube, nos acompanhando, creia. Jesus também pode concretizar uma palavra de cura aí na tua casa, aí no endereço onde você está assistindo. E você que vai compartilhar esse vídeo, essa transmissão para os seus conhecidos nas suas redes sociais, você também está sendo uma ferramenta de bênçãos para a vida daqueles que precisam e carecem de ouvir algo da parte de Deus. E como a gente está falando aqui para você, nesta ocasião, algo inusitado, algo inesperado acontece. Jesus está indo com os seus discípulos, não apenas cumprir uma agenda, não apenas para fazer mais alguma coisa para contabilizar as horas do seu dia. Jesus está em pleno exercício do seu ministério terreno e ele vai cumprir um propósito. Ele vai atender ao chamado de Deus. Não foi por acaso, Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus já estava na agenda divina, na agenda do céu, este milagre neste dia e nesta hora marcada. Assim como eu creio que você não veio aqui por acaso e Deus quer ministrar algo ao teu espírito. E aí a gente observa lá no versículo 11, esta cidade, Naim, né, ou um pequeno vilarejo, um pequeno local, uma pequena vila, ela se situava lá na Baixa Galileia, a 14 quilômetros ao sul de Nazaré. Então você vai ver aqui este pequeno lugar, em um lugar improvável, Jesus atende e ali ele faz aquilo que precisa fazer. Jesus, a gente precisa entender o seguinte, Jesus ele começa, não diferente de todas as ocasiões, os acontecimentos ali no seu ministério, Jesus ele quebra um protocolo. Jesus ele está diante de um cortejo fúnebre, a gente já falou isso aqui em algumas ocasiões, que os sacerdotes que acompanhavam o cortejo fúnebre, eles não ficavam próximo ao defunto, próximo àquela pessoa que estava ali, né, no esquife, mas os sacerdotes eles ficavam a metros de distância, eles não estavam ao lado. Jesus ele quebra o protocolo, ele vai de encontro à multidão, ele chega no meio daquela multidão, no meio daquele cortejo, e aí ele se compadece daquela viúva, ele se compadece de mim, ele se compadece de você. Jesus não está apático diante dos acontecimentos, diante das circunstâncias adversas da minha vida e da tua vida. Ele não está omisso. Ele não está vendo as nossas situações e fica sem fazer nada. Não, é porque para tudo há um propósito. E tudo está ligado a um processo. É que às vezes a gente não entende, mas Jesus está no controle. Amém? Amém, querido? Jesus se depara com um cortejo fúnebre. Jesus moveu-se de íntima compaixão. É lógico que essa aqui não é uma foto real, é algo imaginário, né? Mas para exemplificar e para a gente ter uma visibilidade de como estava a situação daquela mulher, de como estava a situação, porque ela já era viúva, então ela já havia perdido o seu marido, e a Bíblia diz que o seu único filho
aquilo aonde ela a quem e em quem ela depositava todas as suas esperanças, aonde ela depositava todas as suas expectativas, aonde ela ainda guardava e com quem ela olhava e ainda lembrava da família que um dia aconteceu antes do falecimento do seu marido. Aonde estava depositada a maior esperança, aonde estava depositado a alegria, a morte veio e leva o seu único filho. Mas Jesus se compadece, Jesus se moveu de íntima compaixão. A gente precisa entender um detalhe aqui, dentre tantos outros, que a gente vai falar aqui com você. Quando a gente fala de compaixão, a gente precisa entender que a compaixão é um aprofundamento da empatia. Quando a gente exerce empatia, nós nos colocamos no lugar da outra pessoa. Mas quando alguém exerce compaixão, ele consegue sentir o que o outro sente. Jesus sentiu o que aquela mulher sentiu, porque a Bíblia diz, moveu-se de íntima compaixão, ele se compadeceu. Como eu disse para você, Jesus não está apático aos acontecimentos adversos, aos acontecimentos do nosso cotidiano, da nossa jornada cristã. Ele está no controle e está vendo todas as coisas. Amém, querido? E no momento de encontro desse cortejo fúnebre, o luto se encontra com a festa. O que estava morto encontra a vida. E a gente observa isso já no versículo 12. A gente precisa entender que o cenário era de muito choro. O cenário era muito triste. O cenário era de nada a festejar, muito pelo contrário, era muito choro, mas Jesus se compadece. Mas no momento em que a morte cruza o caminho de Jesus, queridos, à frente a gente vai detalhar aqui, houveram 3 ressurreições que Jesus realiza, esta foi uma das 3, mas todas as vezes em que Jesus se depara com a morte, ela não resiste. A morte morria de medo ao ver Jesus. Amém, querido? A morte morria de medo ao ver Jesus. A morte sabia, perdi, deu ruim. Jesus chegou em cena. A gente precisa trazer isso para a nossa vida, querido. A morte pode estar batendo na escassez financeira que você possa estar vivendo. A morte pode estar batendo em um desemprego momentâneo. A morte pode estar batendo nos teus filhos que perderam o interesse de vir à igreja. A morte pode estar batendo neste casamento que podem ter de repente dito que já tem dia e hora para acabar. A morte pode estar batendo na tua porta com uma enfermidade que o médico disse que não tem jeito, o médico da terra. A morte pode estar batendo em qualquer porta fechada que tu possa estar se deparando. A morte pode estar vindo em forma de desânimo. Você não consegue sonhar mais. Você não consegue mais acreditar que há um futuro promissor. Você de repente acha que não tem mais jeito, que não tem mais saída. A morte pode se transfigurar e se revelar de inúmeras formas e de inúmeras maneiras, mas em todas elas, Jesus é maior. Amém, querido? Eu não sei qual o formato, eu não sei qual é a circunstância adversa que tu possas estar inserido, mas a morte morre de medo ao ver Jesus. A morte não tem espaço, a morte perde terreno quando Jesus está presente. Jesus está presente na tua vida, Jesus está presente na tua família, Jesus está presente na tua casa, Jesus está presente no teu ministério, Jesus está presente nos teus sonhos e nos sonhos que o próprio Deus tem a teu respeito e que tu acha que não tem mais jeito. De repente você está pensando assim, mas o meu ministério não tem mais jeito, ninguém olha para mim, eu não vou nunca ter uma oportunidade. Ei,
Jesus está em Naim. Jesus está na Rua da Chita, número 378. Ele veio nesse endereço para dizer para você: ei, não é o fim. Ei, quem dá a última palavra sou eu. Ei, quem foi que disse que não tem jeito? O diabo? O juiz de direito que dá a última palavra? O gerente da conta que vai liberar um empréstimo para você tentar resolver algum problema? Ei, não é o fim. Não é o fim. Amém, queridos? Não é o fim. E a gente precisa entender que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. A circunstância não é a mesma. A situação não é o mesmo, não é a mesma. O cenário é revertido. E tudo serve para glorificar o nome de Jesus. É por isso que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que não andam segundo a sua justiça, mas que estão debaixo de um propósito. Enquanto você estiver debaixo do propósito de Deus, querido, Deus pelejará as tuas guerras, Deus guerreará as tuas batalhas, Deus trará o impossível, trará à existência aquilo que não existe. Deus vai abrir o mar aonde há um momento de escassez, um momento de isolamento, um momento de cercamento, um momento de encurralamento, um momento crítico. Jesus se revela, porque Ele é maior do que todas as circunstâncias contrárias, maior do que o inferno e maior do que tudo aquilo que se levanta contra o nome dEle, porque Ele é Deus, amém? Jesus fez questão e faz questão de liberar uma palavra para aquela mulher. No versículo 13, Ele diz: não chores. Ele libera uma palavra. Ele poderia falar um montão de coisa. Olha, mas como é que Jesus vai falar para alguém não chorar se aconteceu uma morte e se está havendo um cortejo fúnebre para um sepultamento? Jesus disse para aquela viúva: não chores. Jesus diz para mim e para você: não chores. Perdeu o emprego? Não chores. Está com saldo na conta negativa? Não chores. O filho está envolvido com vícios? Não chores. O filho só quer saber da night, não quer saber da igreja? Não chores. O casamento, a mulher disse que vai embora, o marido disse que vai embora? Não chores. Não chores. Deus diz para mim e para você: não chores. No momento de maior perda, no momento de maior escassez, Jesus sempre vai falar aquilo que a gente precisa ouvir. E o que Ele vai dizer? Não chores. O que você de repente pensaria, de repente Jesus poderia começar ali a comunicação de outra maneira, mas Jesus, Ele sempre fala aquilo que a gente precisa ouvir. Não é o que a gente quer ouvir. A velocidade das coisas, né? A sociedade, a geração fast food, a gente sempre costuma dizer isso, né? Que acha que as coisas têm que ser na hora, tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu momento, né? As coisas de Deus, o reino de Deus não é fast food, irmão. Não é fast food, minha irmã. Existe um tempo, existe um processo, e há um propósito de Deus em todas as coisas. Você entende isso? A gente precisa entender isso, porque estamos inseridos em uma sociedade, em um mundo de coisas acontecendo, a tecnologia avançada, a velocidade das coisas muito rápida, as comunicações cada vez mais se desenvolvendo. A gente tem o 5G aqui no Brasil, abri um parênteses, a gente tem o 5G aqui no Brasil, mas lá no Japão o 6G já está em teste. E daqui a 7 anos vai entrar no mercado. Olha só você, a gente está se adaptando, engatinhando com 5G aqui no Brasil, lá no Japão já está em teste o 6G. Imagina você a velocidade das coisas, imagine você como as coisas acontecem
na geração fast food, onde tudo tem que ser na minha hora, no meu tempo, do meu jeito. Não é assim, querido. No reino de Deus não é assim. No reino de justiça, regido por amor, tem um cabeça que é Jesus, é o rei. E neste reino há um propósito. Neste reino há regras, há princípios. E à medida em que você se relaciona com esse reino em obediência e em amor, a mão de Deus está estendida sobre a sua vida. Amém? É que a gente tem uma dificuldade de esperar. Tenha paciência. Deus tem a solução para todos os problemas que você possa estar enfrentando, para toda e qualquer impossibilidade que você possa estar enfrentando. Jesus já tem a resposta. Na verdade, a nossa fé está sendo provada. Não é à toa que a Bíblia vai repetir por 4 vezes: o meu justo viverá pela fé. 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 E é pela fé que a gente vive, irmão. Você vai pisar em um chão que você não está vendo. Você vai colocar a mão em coisas que você nem imaginava por causa da fé. Se não tiver fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, pois a fé é o firme fundamento. A fé é a certeza e a plena convicção daquilo que os meus olhos não viram. É o upostasis, o fundamento, né? A gente usa essa coluna para falar do upostasis, do fundamento, da onde está edificado. Então você tem fé, você está fundamentado na fé. Amém? E à medida em que você está fundamentado na fé, você verá o sobrenatural de Deus. Porque o possível nós sempre faremos, mas o impossível só Jesus faz. Amém, queridos? Jesus, como a gente colocou, já até antecipamos aqui, né? Jesus se compadece, isso significa que ele se moveu de íntima compaixão. Agora olha que interessante, lá no versículo 14, se você ler, pode botar aí de novo no telão, só para a gente fazer uma observação, por gentileza, meu querido. Versículo 14. Olha o detalhe que acontece aqui, pessoal. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. A Bíblia não dá o nome dele. A Bíblia relata a ordem de Jesus sobre a situação. E aí você já parou para pensar? Já parou para entender? Já parou para se situar nesse pequeno detalhe que os coveiros ganharam folga naquele dia, irmão? O enterro foi cancelado. Imagina você, aí no seu entendimento, o coveiro voltando com a pá para casa. Não teve enterro aquele dia. O enterro foi cancelado. Os coveiros ganharam folga. Ei, quem está tentando ver a tua derrota, não vai ver a sua derrota. Vai ver você subindo, você sendo exaltado, você sendo promovido, você sendo aprovado, aprovado. Vai ver as situações adversas acontecendo na sua vida. E as pessoas vão querer saber quem é esse Jesus que opera na vida do André. Quem é esse Jesus que opera na vida do Renato. Quem é esse Jesus que opera na vida do Carlos Eduardo, do Cadu, da Daiane, do Pete, do Gabriel, da Andresa. Quem é esse Jesus que cancela sepultamento? É esse Jesus que está diante de mim e de você. Prepare-se, querido, porque derrotas estão sendo canceladas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sepultamentos que estavam com data e hora marcada, esses coveiros vão ganhar folga. Não vai ter sepultamento, não. Vai ter vida.
e vida em abundância. Haverá ressurreição, os teus sonhos serão reavivados. Você não vai chorar, você vai sorrir. Amém, querido? O inferno não tem a última palavra sobre a tua vida, não. Quem tem a última palavra sobre a sua vida é Jesus. Amém, queridos? A gente precisa entender o que Jesus está querendo ministrar ao nosso espírito, ao nosso coração. Não vai ter enterro, não vai ter sepultamento. E aí, um grande detalhe que a gente não pode também deixar de falar. Eu preciso só abrir um parênteses aqui. Jesus, ele nunca montou palanque para exercer os seus milagres. Jesus nunca fez nada para aparecer. Jesus fazia tudo como tinha que ser feito. Amém, gente? Jesus não montava palanque, não montava show de luzes, show de pirotecnia espiritual, não. Jesus cumpria o propósito de Deus. Jesus não fazia nada disso para nenhum exibicionismo ou de nenhuma maneira para promoção pessoal. Mas os mesmos que estavam acompanhando o enterro foram os mesmos que viram o jovem ressuscitar. Isso aqui é aquelas pessoas que estão nos observando no nosso dia a dia. São aquelas pessoas que estão acompanhando direto ou indiretamente a nossa vida. Porque, queridos, querendo ou não, nós estamos sendo observados. Quando você está em um ambiente e aí você faz alguma coisa que não deveria, ou fala alguma coisa que não deveria, a pessoa não chega para você, você não pode fazer isso não que você é crente. Não é assim? Você não pode falar isso não que você é crente. Pode não, hein? Faz isso não. Seu pastor vê, você vai arrumar problema para a sua vida. Não faz isso não que você é crente. Não é assim? É assim, é desse jeito. Então, inevitavelmente, as pessoas que nos observam, elas estão reparando como é que as coisas acontecem na nossa vida. É por isso que a Bíblia diz que a nossa vida precisa ser uma carta aberta, né? A gente precisa dar o exemplo, conduta irrepreensível, né? Dar o testemunho, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, diante da sua família, tudo isso aí que você já sabe, né? Nenhuma novidade. Agora o grande detalhe é que aquela multidão que estava ali acompanhando aquele cortejo fúnebre, aquela multidão que também estava chorando porque conhecia, porque sabia quem era, porque estava emocionado e entristecido juntamente com aquela viúva, estas mesmas pessoas foram as pessoas que viram o milagre de Jesus se concretizar. Isso aí é uma palavra para mim e para você, meu irmão. A sua vida vai ecoar o reino de Deus aqui na terra. Você será como um farol que vai iluminar a vida de muita gente. De repente você pode pensar muito pouco e muito pequeno de você. De repente você pode pensar que você não é nada, que tem gente muito mais qualificada do que você. Você pode pensar que de repente Jesus vai usar as pessoas mais influentes da sociedade, as pessoas mais bem colocadas socialmente, economicamente, financeiramente, porque moram em um lugar melhor do que o que você mora. Queridos, Deus não faz acepção de pessoas. Ele usa quem Ele quer. Ele levanta quem Ele quer. Ele faz da estéril mãe de filhos. Ele ergue do monturo o necessitado. E os faz assentar. E o faz assentar em meio de príncipes. Você está preparado para se assentar ao meio de príncipes? Amém ou não amém, meu irmão? É isso que Deus tem para você. Não pense que tu é o menor da tua casa. Não pense que você não é capaz. Não pense que Deus não olha para você.
Não pense que você é o menor dessa igreja, porque ninguém olha para você, porque ninguém te dá oportunidade, porque ninguém vê, as pessoas passam por você e não dão um bom dia, não dão boa noite. Você não é nada mais, nada menos do que filho, herdeiro e co-herdeiro em Cristo. Aquele que está aqui diante da igreja, aquele que limpa, aquele que serve, aquele que está na portaria, tem o mesmo valor daquele que canta e que prega, que está em cima do altar. Sabe por quê? Porque todos aqui estão diante do maior dos maiores, do Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, Deus trata todos igual. Não tem mais e menos, não tem maior e menor. Todos Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na vida de todos. Então não pense que você é menor. Menor são os seus problemas diante do seu Deus. Menor é o inferno e o diabo que se levanta para cair na tua vida. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Então não pense que tu és menor. Aí, como eu estava dizendo para você, dando sequência à linha de raciocínio, aquela mulher de repente poderia pensar no seu entendimento, no seu eu ali, olha, para mim não tem mais jeito, acabou, só me resta chorar, só me resta, e vocês sabem, não precisa falar, não precisa a gente entrar em detalhe, como é que era e como era a vida e a realidade de uma viúva nos tempos de Jesus. Não era fácil. Ela iria ter que pedir esmolas, ela iria ter que pedir ou depender do favor de alguém. Então, além da perda sentimental daquela viúva, ela também sabia o que estava esperando por ela. Mas Jesus mudou a sorte. Jesus reverteu o cenário. É assim que Ele faz comigo e Ele faz contigo. Ele reverte o cenário. Quando tudo diz que não, Ele diz, é a hora de eu agir. Quando o médico diz assim, não tem mais jeito, só tem mais 6 meses de vida. Quando a enfermidade chega diante de você, e você imagina e acha que não tem mais jeito, o médico dos médicos entra em ação. Quando o oncologista diz não dá, quando a pediatria diz não dá, quando o otorrinolaringologista diz não tem jeito, aí ele diz, aí eu opero, aí eu trabalho, aí eu entro. É aí que eu renovo, é aí que eu fortaleço, aí que eu restabeleço, aí que eu faço existir o que não existe, aí que eu trago à existência aquilo que não existe, aí que o meu nome será glorificado, aí que a glória de Deus será manifesta. Amém, queridos? A gente precisa entender que todas as coisas que aconteceram desde o Gênesis ao Apocalipse, em tudo existe o haja de Deus. Lembra lá no Gênesis, nos primeiros capítulos, onde Deus vai estabelecendo todas as coisas, vai criando todas as coisas passaram a existir pelo poder da palavra. O haja de Deus alcançará a minha vida e a tua vida. Aquilo que não existe, aquilo que não tem jeito, aquilo que é impossível, será concretizado por causa do haja de Deus. O haja de Deus mudou a história daquela mulher, deu a vida àquele rapaz. A gente não sabe quanto tempo a mais de vida ele teve, mas naquele dia ele não morreu. Ele morreu, mas voltou a viver. E continuou a sua vida, porque Deus ainda tinha um propósito na vida dele. E a gente precisa entender que a matemática do céu é diferente. 2 mais 2 aqui para a gente na terra é igual a 4. Não é isso, professor? Né? E no céu, a matemática é diferente. 2 mais 2 para Jesus é quanto Ele quer que seja. Entende, querido?
O médico legista poderia, ele já tinha ali, né? Eu não sei como é que foi o detalhe da morte, a situação, a Bíblia não relata isso, mas de repente o médico legista assinou o laudo de morte. Não tem jeito, vai embora. Tem que sepultar, já morreu. Traz a vida o que não existe, traz a vida aquilo que estava morto. E aí o haja de Deus, ele está presente na nossa vida. Lá no Gênesis, Deus falava: haja luz, hajam os animais que se rastejam, animais que voam, hajam toda sorte de peixes e animais marinhos. Haja, 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 haja. É pelo poder da palavra. Porque no mundo espiritual, as palavras é que estabelecem decretos. É por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado com aquilo que fala. Meu irmão, se você está em uma situação crítica, em um cenário não evolutivo, em um cenário crítico, em um cenário de impossibilidade, não profetiza a derrota, não ratifica a derrota, mas profetiza vida. Se tem um problema de vício dentro da sua casa, vícios, sejam eles quaisquer sejam ou qualquer que seja, você vai profetizar para essa pessoa: olha, não vai mais beber, não vai mais encher a cara, não vai mais ser alcoólatra, não vai mais usar droga, não vai mais ir lá buscar o consumo do seu vício. Não. Você vai profetizar e o haja de Deus vai se concretizar na tua vida. Assim como foi na vida daquela mulher, assim também será na tua casa, assim também será na tua vida. Aquela pessoa que você há tantos anos tem orado e pedido a Deus para Deus alcançar, para Deus resgatar, para trazer ela para dentro da igreja para congregar com você. Se prepare, essa pessoa vai vir congregar e vai assentar ao seu lado na igreja. Essa pessoa que vive dizendo: eu vou ser crente, eu vou para a igreja dar dinheiro para pastor, eu não preciso de igreja, eu nunca fumei, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca cheirei, eu nunca fiz nada de errado, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso. Deixa que Jesus vai cuidar dela. Você vai ver na tua casa aquele que xingava palavrão, aquele que falava mal da vida dos outros, vai vir para a igreja e vai dar glória a Deus e aleluia. Aquele que bebia cachaça, ele vai vir para a igreja e vai tomar santa ceia. Recebe essa palavra, irmão. Toma posse disso. Comece a tomar posse do haja de Deus. O haja de Deus vai alcançar a tua casa. O haja de Deus vai alcançar a tua família. O haja de Deus vai alcançar as impossibilidades da sua vida e da sua realidade. O haja de Deus vai trazer novidade de vida para você. Porque a Bíblia vai dizer em João no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E este, que era o Verbo, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do Deus Pai. Agora escuta que ainda não acabou. A Bíblia vai dizer, e no versículo 11, do capítulo 1 de João, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos creram, foram feitos, e foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Você recebeu o poder de Deus para ser feito filho de Deus. A presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo habita em ti. É por isso que você não precisa ter medo. É por isso que você não precisa se atemorizar com as circunstâncias contrárias. Mas você fique firme na confissão de fé. Porque o Verbo que se fez carne, ele habitou entre nós. Ele habita dentro de você. Amém? Você pode parar e olhar para a história e você vai ver grandes líderes espirituais que ocupam os seus túmulos. Você vai ver Joseph Smith, o pai dos Mormons, ocupa o seu túmulo.
Você vai ver Charles T.S. Russell, o pai dos Russelitas, ele ocupa o seu túmulo. Você vai ver Allan Kardec, ele ocupa o seu túmulo. Você vai ver Mahatma Gandhi ocupando o seu túmulo. Você vai ver inúmeros, eu poderia citar uma lista imensa aqui para você. Mas quando você chega no túmulo de Jesus, onde ele foi sepultado, o que tem lá? A promessa se cumpriu. Ele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, 1 Coríntios capítulo 15, se Jesus não houvesse ressuscitado, vã seria a pregação do Evangelho. A gente só está aqui porque ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Se ele não ressuscitasse, querido, o Evangelho seria invalidado, não teria validade. Como é que iria ser falado, apregoado o poder de Deus? O poder de Deus se concretizou em Jesus, no Verbo que se fez carne e que ao terceiro dia ressuscitou. E ele vive e ele reina para todo sempre, querendo o inferno ou não, querendo Satanás ou não, querendo as circunstâncias contrárias ou não, ele vive. Amém? E em Mateus, no capítulo 4, ele vai dizer, olha só, Satanás, naquele momento da grande tentação de Jesus, Jesus é levado ao deserto. Você lembra e conhece a história? Satanás Jesus tenta fazer várias situações ali com Jesus, mas Jesus vence na palavra. É na palavra que você vai vencer. Satanás, está escrito. Satanás, está escrito. Satanás, está escrito. Lá no seu trabalho você vai, quando o diabo tentar te derrubar, te destruir, fazer uma fofoca, uma calúnia contra você, você vai dizer, Satanás, está escrito. Satanás, está escrito. Faça a sua parte. Pague o preço, dê o exemplo e faz o que você tiver que fazer. Mas o restante entrega na mão do Senhor. E aí Jesus fala algo em Mateus capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o princípio, é o próprio Jesus, o Cristo revelado, o Cristo ressurreto, o Cristo que se encarnou e habitou entre nós, ele nos diz como nós venceremos as nossas guerras. Ele nos diz como venceremos as nossas batalhas. Ele nos diz sobre a atribuição de responsabilidade e ele fala e revela para nós a autoridade delegada sobre a igreja. Você é a igreja e você tem autoridade. Amém, querido? Quando a gente fala de autoridade, a gente se lembra daquela autoridade policial que nos para em meio a uma blitz. Eu não sei se você já foi parado, mas como é que é a situação? Se você tiver com alguma situação irregular ali, né? Se alguém for conhecido de alguém, como é que é a história? Você sabe como é. E meu pai é o coronel lá da situação. Meu tio, conheço um tio lá, é o coronel, o capitão do batalhão não sei o quê, dá uma ligada para aí, papapá. Por quê? Porque esta pessoa que você se lembra, ela pode te tirar daquela situação. Por quê? Porque aquela pessoa tem uma patente, aquela pessoa tem uma autoridade. E nós estamos diante daquele que sustenta o universo com a força do seu poder. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Toda a autoridade, todo o poder foi dado a Jesus. O que diz lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5 em diante? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que assumindo a forma de servo, não usurpou ser igual a Deus, e este foi fiel até a morte, e morte de cruz. De igual modo, sobremaneira, Deus lhe deu um nome, que está acima de todo nome. Toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querendo o inferno ou não, louvado seja Deus.
É esse revestimento de autoridade que Jesus quer que você tome posse. No meio do luto, tome posse da autoridade. No meio da situação contrária, tome posse do haja de Deus. Por quê, queridos? É isso que vai mudar a sua casa. É isso que vai mudar a sua vida. Não pense você que político ou partido político vai resolver os problemas da sociedade. Não vai. Independente de quem seja, não vai resolver. Jesus resolve todas as coisas. Jesus não trabalha com propósitos humanos. Ele estabelece o propósito divino e tudo que precisa se concretizar vai se concretizar na sua vida. Amém? Sabe por quê? Porque o Evangelho não é autoajuda. O Evangelho é o poder de Deus. Aquele que está morto ou estava morto, passa a viver. Aquela casa que não tinha amor, que não tinha harmonia, que era uma brigalhada só, hoje tem a presença e a plenitude do Espírito Santo. E nessa casa tem harmonia, tem amor, tem paz, tem diálogo, né? Esse é o poder do Evangelho. É sobre esse Evangelho, sobre essa palavra que nós estamos ministrando. Tudo isso aqui é o poder de Deus. Não é um livro de autoajuda ou uma indumentária velha que você está lendo aqui. Você está lendo um manual de vida. Você está lendo a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que exorta, a palavra que edifica, a palavra que dá vida àquilo que está morto. Você está diante de Jesus, e que é muito maior e muito mais potente do que qualquer procedimento de autoajuda. Amém, queridos? Tudo que foi arquitetado contra a tua casa, contra a tua família, não tem validade. Nenhuma arma preparada contra Israel vai prosperar. Nenhuma arma que o inferno preparou contra a tua casa, nenhuma cilada que foi levantada, arquitetada, planejada contra a sua vida, contra a sua família vai ter validade. Você só precisa tomar posse. Toma posse, querido, amém? Quem toma posse disso aí? Amém. Toma posse. O inferno não tem poder para te destruir. Agora, cuidado, preste atenção. O inferno anda ao seu derredor, ao nosso derredor. Entende? Ao nosso redor, o anjo do Senhor acampa. E ao derredor? Satanás, os seus demônios, tentando setar a sua mente, tentando dizer que você não é digno, que você não é capaz, que você não tem que estar aqui. Vai acusar e vai falar o seu passado, o que você fazia, o que você acontecia, que você era, que você chegava, que você acontecia, que você fazia, sabe? Mas o inferno, ele tem um poder de intervenção e de atuação limitado. O inferno não pode mais do que Deus na tua vida. As circunstâncias contrárias que o inferno levanta contra a sua vida para te parar, não é maior do que as promessas de Jesus. E olha, queridos, deixa eu falar uma coisa para você, hein? Jesus não tem cemitério de promessas. Nunca inaugurou e nunca será inaugurado. A promessa que Deus tem na sua vida e na sua casa vai se cumprir, amém? As palavras de Jesus, liberadas ao seu respeito, elas têm o sim e o amém. As promessas de Deus têm o sim e têm o amém. E aquela viúva pelo qual estamos aqui falando, fechando os parênteses aqui que abrimos, ela desfrutou do sobrenatural de Deus. Ela vivenciou o sobrenatural de Deus. E eu creio que eu e você, eu tomo posse, e eu creio que você também toma posse deste cenário de improbabilidade, de impossibilidade. Tudo que é improvável, tudo que é impossível vai se tornar possível, porque Jesus é maior. Como a gente colocou para você, quais foram as outras duas ocasiões em que Jesus promoveu ressurreição de mortos? Com a filha de Jairo, isso está lá em Marcos,
no capítulo 5, a partir do versículo 21, e com Lázaro, em João, no capítulo 11, a partir do verso 1, e nesta ocasião, nesta terceira ocasião, quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Imagine você, Jesus liberando a palavra: jovem, levanta-se. No mundo espiritual, irmão, no mundo espiritual, alguma coisa aconteceu. A voz de Jesus, ela vai lá aonde esse jovem estava, ela vai lá ao seio de Abraão e ela: olha, jovem, levanta-se, ele vai precisar voltar, não tem jeito. O mestre liberou uma ordem, o mestre deu uma palavra de vida, não tem jeito. Quando o mestre libera uma palavra de vida, meu irmão, o que está morto passa a viver. Não tem jeito. Você é crente, e na vida do crente não existe coincidência, existe Jesuscidência. Nada que acontece na sua vida é por acaso. Por tudo há um propósito e há uma permissão de Deus. Então, se você está inserido em qualquer situação que você não está entendendo nada, não pare. Não desista. Não desanime. Não deixe de caminhar. Não deixe de semear. Não deixe de ser fiel. Porque há uma bênção sobre a vida daquele que persevera. Há uma bênção sobre a vida daquele que se mantém de pé. Amém, queridos? E aí para fechar, a gente lembra que em 1 Coríntios, no capítulo 15, né? Jesus traz aí a existência, traz uma realidade de vida onde existia a morte. A gente olha para 1 Coríntios, no capítulo 15, como a gente citou aqui: se Cristo não houvesse ressuscitado, vã seria a pregação do Evangelho. A morte não teve poder e não teve domínio para destruir aquela casa e aquela família. Amém, queridos? Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você observasse só essa última tela que a gente projetou ali. Lucas capítulo 7, lá no versículo 15. O que estivera morto se levanta do esquife e começa a conversar. Jesus, se você reparar lá quando a filha de Jairo, aconteceu a ressurreição da filha de Jairo, antes de concretizar o milagre, Jesus diz um detalhe interessante: olha, não fique preocupado com a jovem não, porque a jovem está dormindo, porque a morte para Jesus é como um sono. Então a Jesus simplesmente despertou aquilo que estava morto, aquilo que estava adormecido. Eu não sei o que está adormecido na tua casa, eu não sei o que está adormecido na tua família, eu não sei qual é a circunstância impossível que possa estar diante de você, mas lembre-se, nenhuma circunstância contrária, nenhuma circunstância adversa é maior do que o poder de Deus, é maior do que a palavra de Deus. Amém, queridos? Você pode aplaudir a Jesus? Eu queria convidar você a uma oração. Feche os teus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por aquilo que Tu falaste ao nosso espírito, pela Tua palavra revelada, Jesus. Nós cremos que nada é por acaso. Eu louvo o Seu nome, eu glorifico o Seu nome, porque eu creio que a palavra ela não volta vazia e que pessoas foram tremendamente abençoadas por aquilo que Tu quis transmitir e quis falar. Nós te louvamos, Senhor.
Nós te apresentamos todas as situações adversas, todas as situações contrárias, todas as impossibilidades, tudo aquilo que se levanta contra o propósito de Deus. Nós ministramos uma palavra, nós liberamos o haja de Deus sobre a vida destas famílias aqui representadas, para estes irmãos, para os meus irmãos e para as minhas irmãs que estão acompanhando pela transmissão. Nós liberamos uma palavra de vida, nós liberamos uma palavra: haverá o recomeço, nem tudo está perdido. Quem dá a última palavra é Jesus. Não pense que não tem mais jeito, quem dá a última palavra é Jesus. Diga para esta situação, para esta circunstância, que quem dá a última palavra é Jesus. Não se sinta envergonhado, não se sinta desmerecido, não se sinta minorizado por estar passando qualquer situação que possa estar te causando perda aos teus olhos. Mas creia em Deus, permaneça, porque o que você não entende agora, você vai entender lá na frente. O que ainda não está claro aos teus olhos e ao teu entendimento, logo à frente vai ficar claro, e você vai entender que foi a melhor coisa. Você fez a melhor coisa, não ter desistido de vir para a igreja. Você não desistiu de ser crente. Você não desanimou na caminhada. Não pense que é o fim. Deus e Pai, eu te peço, fortaleça o meu irmão, fortaleça a minha irmã, renova o ânimo, renova o fôlego, Jesus. Se ele caminhou 1 milha até aqui, dê força e ânimo para ele caminhar 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas, quantas milhas ele tiver que caminhar. Mas ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã a não parar, a não olhar para as impossibilidades, a não olhar para as circunstâncias negativas e adversas, mas que o meu irmão e a minha irmã olhem para Ti, porque do alto vem o socorro. O salmista Davi disse: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ainda que tu estejas passando pelo vale da sombra da morte, quem dá a última palavra é Deus. Deus e Pai, nós assim louvamos o Teu nome, assim nós Te agradecemos por tudo aquilo que Tu tens feito, por tudo aquilo que Tu já fez, por aquilo que Tu está fazendo e por aquilo que Tu irá fazer. Nós assim louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém.